Hi everyone, welcome, sejam todos muito bem-vindos. Estamos na nossa aula 26.1, que vamos entrar agora em um outro tema chamado de Interrogative Pronouns. Nós vamos ver sobre os pronomes interrogativos, que na verdade já estamos vendo eles há um tempo, só que agora vamos ter uma aula especificamente só para eles. Let's begin? Aula 26.1. E o título da aula é esse aqui. Whose mechanical pencil is this? It's a question. É uma pergunta já utilizando aí de um pronome interrogativo. Perdão, agora sim, de um pronome interrogativo, que é o meu whose, que significa de quem. Então, de quem é, verbo to be aqui, esta ou este lápis, que é a lapiseira, mechanical pencil, que é a grafite. Certo? E aí, como eu dito, a gente vai ver sobre WH word, também conhecido como pronomes interrogativos ou interrogative pronouns, que são pronomes interrogativos em inglês. E eles são conhecidos como WH word porque praticamente 99,9% dos pronomes interrogativos começam com WH. Exceto aí um que vamos ver, ele inclusive tem várias formas. Então vamos começar? Olha aí. WH words são pronomes interrogativos, que em sua maioria, como eu falei, começam com WH, porque eu sou dessas, eu falo antes, sendo que a informação está aqui. Muito bem. Como? Temos aí who, whom, whose, why, which, what, where, when. Então, quantos são aí? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pronomes interrogativos, mas temos o nono. A exceção é o pronome interrogativo how, porque ele começa com H, mas ainda assim tem um H aqui fazendo parte da WH words, certo? Então, como eu disse lá no nosso título da aula, Whose mechanical pencil is this? Aqui tem ele de novo, agora numa outra frase. Whose books are those? Ou seja, de quem são estes livros? Porque é mais de um livro, né? Você pode ver aí que temos vários. Portanto, o verbo to be está no plural agora e temos o those ao invés de these. Bem aqui, ó. Onde a gente usa o this, o singular é this. E o plural, na verdade, é these, mas those é porque a gente está afastado do objeto. A gente usa o that e o those no plural, singular plural, para coisas que estão, pronomes demonstrativos, né? Para coisas que estão mais distantes da gente. E o these, como estava lá no título da nossa aula, vocês podem ver aqui. E o these para coisas que estão mais próximas da gente. Mas a aula de hoje não são sobre pronomes demonstrativos, e sim pronomes interrogativos. A gente vai ver o que significa cada um deles, tá? Daqui a pouco. Por enquanto, a gente tem aí algumas frases. Who is that man? Temos aí o pronome interrogativo who, e logo em seguida a frase, quem é este homem? That is Samuel's uncle. Aquele é o tio do Samuel, tio do caso genitivo que eu já falei para vocês, Samuel. Então, todos os pronomes interrogativos em inglês, assim como no português, eles na pergunta vêm na frente do verbo. A gente aprende que em inglês você, para fazer perguntas, o verbo vem na frente, sendo o verbo auxiliar, ou no caso do verbo to be, numa frase onde só tem o verbo to be, ele vai para frente. Aqui é uma frase utilizando o verbo to be, porém, como temos o pronome interrogativo, ele naturalmente começa a minha pergunta. E aqui é o pronome who, que significa o quê? Quem. É isso que significa o pronome who. Quem. Muito bem? Who is that man? Quem é aquele homem? Whom did you text? Whom did you text? Aqui, a gente vai ter uma situação que é a seguinte. Como eu falei para vocês lá no outro slide, o who, ele é usado para determinar quem está fazendo algo, certo? Já o whom, ele é usado para determinar quem recebeu
uma ação de alguém. Então, basicamente, os dois significa quem. Quem. Em algumas situações, você pode usar esse whom para com quem, quando você tem o to na frente dele, em algumas situações, essa partícula aí. Mas, neste caso aqui, ele vai significar quem. Para quem, no caso? Para quem você... whom did you text? Para quem você enviou a mensagem de texto, que é o mensagem de texto, ou então lá no WhatsApp, para quem você mandou mensagem. E aí, na resposta eu tenho aqui, I text some friends. Eu enviei mensagem para alguns amigos. E aí a diferença, olha só, a diferença é a seguinte, o who é usado para quem está falando, enquanto o whom é de quem se está falando. Então, aqui, ele vai trabalhar sempre o whom com objeto da minha frase. Já o who, não. Então, existe essa leve diferença, mal de dizer, né? Tem essa diferença entre esses dois pronomes aí, interrogativos, sendo que esse pronome interrogativo aqui, ele é um pronome até mais avançado, que algumas pessoas sentem dificuldade de usar, até mesmo os nativos, eles sentem dificuldade de usar este pronome aqui. Vamos ver sobre ele mais pra frente, enquanto isso vamos passar para mais pronomes interrogativos. E agora eu tenho o whose, que é lá do meu título da aula. Whose, que é o de quem. Então, whose mechanical pencil is this? De quem é esta lapiseira, este grafite? Então, de quem é este grafite? That mechanical pencil is Gustavo's. Ou seja, a lapiseira, o grafite é do Gustavo. Caso aí do caso genitivo que eu já comentei para vocês, esse apóstrofo S no final do nome do Gustavo significa do, e aí tem um aqui, do Gustavo. Então, até agora a gente viu 3, who, whom e whose, todos com WH. Logo em seguida a gente tem o clássico que é o why. Why é porque, tanto para, aliás, tanto para não, porque eu ia falar que no português a gente tem 4 tipos de porquês. O separado, com acento, sem acento, o separado com acento, o separado sem acento, junto, enfim, a gente tem 4 tipos, né? É até difícil da gente mesmo lembrar deles qual que é o uso de cada um. Isso requer ali muita prática, porque uma vez que você lê, nem sempre você vai entender, a não ser que você pratique. Já em inglês tem essa facilidade de ser apenas um pronome interrogativo de porquê para qualquer questão. Então, why é o nosso famoso porquê. Então, why don't you keep quiet during the class? Por que você não fica em silêncio, se mantém quieto ou quieta durante a aula, the class? Because I can't control, it is stronger than me. Então, essa pessoa respondeu aqui, esse quieto, essa criança disse assim. Por quê? Porque esse porquê aqui já é o porquê de resposta. A gente também só tem esse um aí para, basicamente no inglês, o because, que é o porquê de resposta. Because I can't control, it is stronger than me. E esse because, ele não vai ser um WH de word, tá? Ele é só o porquê de resposta, ele não é um pronome interrogativo. Então, porque eu não consigo controlar, é mais forte, it is stronger than me, do que eu, é mais forte que eu, ou do que eu. Logo em seguida, a gente tem o which. Which, ele escreve desse jeito aqui, tá? Tem 2 Hs mesmo. E ele vai ser muito parecido com outro pronome interrogativo que a gente vai ver já já, só que tem uma diferença aí entre os dois. E aí nessa minha pergunta eu poderia até ter colocado as situações que eu vou explicar agora para vocês, mas eu coloco nesse momento. Então, which, ele vai significar que, qual. Basicamente aqui a tradução é qual. Então, which pizza topping do you want? Qual sabor de pizza você quer? E aí quando a gente usa esse which, esse com WH-I-C-H, o que vai acontecer? Você, basicamente, com o uso do which, você não tem muitas opções. A pessoa que te faz uma pergunta usando which,
ela vai te dar de 2 ou mais opções, mas as opções elas não são tão vastas assim. Como a gente está falando de sabor de pizza, lógico que existem diversos sabores de pizzas, ainda mais ao redor do mundo. Cada país deve ter o seu tipo de pizza. Tem pizza aqui no Brasil que não tem na Itália, que tem pizza na Itália que não tem em um outro país, assim vai. Só que vamos supor que eu faça uma pergunta para você e eu te dou aí 3 tipos de sabores de pizza para você escolher dentre essas 3, tá? Então, which pizza topping do you want? Pepperoni or cheese? Eu vou colocar 2 tipos. Pepperoni, que é o tipo calabresa de lá, né? Só que uma calabresa diferente, ó, desse tipo aqui, mais fininha. Eu não curto pepperoni. Na verdade, eu nunca comi, mas eu sei que eu não vou gostar. Então, eu te dou 2 opções, e quando eu te dou 2, 3, 4 opções, mas assim, não deixo tão aberto a minha pergunta, eu vou precisar usar este pronome aqui interrogativo ao invés do what, que naturalmente vocês devem conhecer como que, qual, que a gente vai ver daqui a pouco no próximo slide. Então, a diferença dos dois é essa, ambos significam a mesma coisa, porém, esse aqui é o que eu tô falando para vocês, what, ambos significam a mesma coisa, porém, o which, ele vai ser usado, certo? Quando você tem algumas opções, quando a pessoa que te pergunta, ela te dá algumas opções. Vou perguntar outra coisa. Which color do you prefer? Qual cor você prefere? Blue or red? Azul ou vermelho? Aí eu te pergunto qual dos dois, eu só estou te dando 2 opções, naturalmente eu te pergunto. Ou então eu nem preciso falar, eu estou segurando 2 roupas aqui e eu te pergunto, which one do you prefer? Qual das 2 você prefere? Você tem 2 opções na minha mão e você vai escolher uma das 2. E aí, então, estou falando sobre dar opções, poucas opções, eu vou usar o which. Agora, sem você ter nenhuma opção, se não existir essa coisa como eu comentei para vocês no slide anterior, você vai usar o what, que também vai significar a mesma coisa, que é o que, qual. E em algumas situações você usa o what naturalmente. Por exemplo, qual é o seu nome? What's your name? Qual é o seu nome? Então, obviamente, aí é uma pergunta onde não tem opção, onde você não tem que ter opção. What's your name? Pode ser qualquer nome no mundo, então você ainda vai me dizer o seu nome. Então, aqui eu tenho what nessa pergunta. What do you study at the university? O que você estuda na universidade? Nós temos diversos cursos na universidade. Claro que algumas universidades oferecem menores cursos, não menores cursos, como eu posso dizer, menos cursos, menores é bom, né? Hoje a minha dicção, meu pensamento tá uma beleza. Então, o que acontece? Só que os cursos universitários que existem no mundo são vários, são diversos. Então, eu deixo essa pergunta aberta, what do you study at the university? E você vai me responder com qualquer tipo de situação. Aqui a pessoa, ela respondeu, I do a master degree in geography. Eu faço mestrado, que não é graduação, master degree, já é mestrado em geography, geografia, tá? Então, a diferença de which para what, essa questão mesmo que o which, ele te dá, a pessoa que te faz a pergunta te dá algumas informações, algumas, como eu posso dizer, ela te dá opções, certo? Então, vão ser de 2 ou mais opções, 3, 4, mas não vão ser diversas opções não, porque no caso, você usaria o what, que é uma coisa mais aberta, certo? Onde você tem aí um vasto campo para respostas. Já na nossa próxima aí, vai ser o where, que vocês também conhecem, que significa onde e aonde, que também no inglês eu acredito que seja mais fácil, porque no português tu tem aí o onde e o aonde, tu tem que saber onde você vai usar qualquer um dos dois. A gente erra direto esse onde e aonde no português e tá tudo bem, as pessoas nem vão criticar, olha, aqui nessa frase tinha que ser onde, aqui tinha que ser aonde. Claro, dependendo do que você está falando, nós estamos falando aqui numa linguagem informal. Se for numa linguagem formal, numa escrita, até num discurso, você tem que saber a diferença de onde para onde. Agora, where, ele vai englobar os dois no português, que é onde ou aonde. E aqui, where's your sister? Onde está a sua irmã? Então, eu vou usar para falar o quê? Sobre
localização de coisas, pessoas. Então, onde está alguma coisa? She works in the hospital. She must be there. Olha aqui o que a gente viu na aula passada. Então, ele diz aqui, ela está no hospital, usando até o present, simple present. She must be there. Ela deve estar lá. Ela usou must aqui porque ela tem aí uma evidência, a evidência de que ela trabalha no hospital. Então, se essa pessoa não achou ela em nenhum local, vamos supor, ela deve estar no hospital, que é baseada aí na evidência pelo fato de ela trabalhar no hospital. Olha aí a gente usando o conteúdo da aula passada um pouquinho nessa aula. Agora sim, vamos para a próxima. O próximo nós temos aí o when. When significa quando. É isso, quando. Então, tudo que você for usar com a palavra quando, você vai usar esse pronome interrogativo when. Então, when does my package arrive? Quando o meu pacote chegar. Inclusive, eu quero saber quando é que o meu pacote chega, porque eu estou, inclusive, sem celular há quase um mês. Fui furtada pela terceira vez em menos de 2 anos e eu quero saber when does my package arrive? When does my cell phone or my mobile phone arrive? Quando é que meu celular, o meu pacote que no caso chega, mas aqui no caso é o Sedex, né? Do Brasil. É o Sedex? É sim. Vamos lá. E aí a resposta é a seguinte. It's already in transit. Probably this week. Já está em trânsito, né? Provavelmente esta semana. No meu caso, não. No meu caso, só vai ser the next week or whatever. Na próxima semana ou então, quem sabe. Vamos para o próximo, que é esse aqui, que é o único que não tem WH aí dos pronomes interrogativos. É o diferentão, é o aquariano dos pronomes interrogativos, que é o how. O how, inclusive, você vai ter várias perguntas que são já... me fugiu a palavra, mas são várias perguntas que elas são usadas com how e não pode ser usado com nenhum outro, porque o how, ele faz parte dessa frase usar esse pronome interrogativo. Me fugiu a palavra aqui em português. How are you é uma delas, é o clássico. Quem não conhece how are you? Inclusive, é uma forma de perguntar como vai você ou como você está, que inclusive é um pouco ultrapassado, né? Então a gente tem aí diversas outras formas de perguntar como vai você. Vocês tiveram aí na nossa aula lá na primeira unidade essa questão aí, só que a gente tem outras formas de fazer pergunta, né? Além do how are you, a gente tem o how are you doing, que é como você está também, numa tradução literal seria como você está indo, né? E assim, dentre outras formas. Só que o how are you é o clássico de quem aprende inglês, que você aprende esta pergunta para saber como é que alguém está, a situação emocional dela, como é que ela está na vida, se ela está bem, está trabalhando e assim por diante. We are feeling great, ou estudando no caso de vocês, we are feeling great, thanks for asking. Nós estamos no sentido bem, ou nós estamos bem. Obrigada por perguntar. Thanks for asking. Obrigada por perguntar. Eu tenho aqui o ING, tá? Mas na hora de traduzir eu vou falar perguntar, que é aquela questão lá, porque eu uso for aqui, o meu verbo logo em seguida tem que estar com ING. Beleza? E aí, além do how are you, que é o clássico, eu tenho também o clássico com how, que é a questão de fazer perguntas sobre a idade. How old are you? Quantos anos você tem? How old are you? Não existe. Tem outra forma de perguntar a idade? Tem. Você pode perguntar a idade usando inclusive o what. Mas não existe como existe outra forma de eu colocar outro pronome interrogativo no lugar aqui do how para perguntar a idade assim. Não posso. Eu posso perguntar what's your age? Qual a sua idade? Agora, how old are you? Só tem essa forma aqui. How old, a palavra velho, né? Verbo to be, pronome pessoal, de acordo com a pessoa que você quer perguntar. Se é sobre você, você vai usar you. No caso, não você. Se você quer perguntar para uma pessoa, a segunda pessoa vai ser you.
Se você quer perguntar para uma terceira pessoa, aí você teria que mudar o verbo to be, aqui no caso, how old is she? Quantos anos ela tem? How old is he? Quantos anos ele tem? How old are, né? Que é o are aqui, they? Quantos anos eles ou elas têm? E assim por diante. Ninguém pergunta quantos anos eu tenho, né? How old am I? Quantos anos eu tenho? No sentido de que você não sabe a sua própria idade? Como assim? Né? Não tem como a gente fazer essa pergunta, ou se a pessoa perdeu a memória. Então, how old are you? Quantos anos você tem? I'm 40 years old. Eu tenho 40 anos de idade. No caso, não é da teacher. A teacher, eu falaria I am ou I'm 36 years old. Ou seja, eu apenas 36. Eu tenho 36 years old, ou seja, eu tenho 36 anos de idade. Daqui a 4 anos, sim, eu faço 40. Help, socorro. Mas vamos lá. How many books do you have? Quantos livros você tem? How many? Você vai ter essa estrutura aí de how many e o próximo que nós vamos ver, how much, porque eles também são fixos. Lembrei da palavra, estrutura fixa. Estrutura fixa. Então, how many é para a gente fazer perguntas para substantivos contáveis, usando substantivos contáveis, não para substantivos contáveis, porque eu não vou lá no substantivo contável e faço uma pergunta para ele, né? Na verdade, eu faço essa pergunta usando substantivos contáveis. Books são o que? Livros. E eu posso colocar plural nessas palavras. Então, palavras que eu posso colocar plural, que tem plural, eu vou usar o many junto com how para perguntar essa questão de quanto. Então, how many books do you have? Quantos livros você tem? Certo? Agora a resposta é I really have no idea. Eu realmente não tenho ideia, porque olha quanto many books ela tem aqui. Aliás, many books she has here. Muitos livros ela tem aí. Aí a gente agora tem o how much, que é a mesma questão do how many. A diferença do how much para o how many é que o how much a gente usa para fazer perguntas de quanto custa uma coisa, certo? E o much, junto com many, a gente vai usar ele para substantivos não contáveis. Aliás, não junto com many, somente o much para substantivos não contáveis. Aqui não é o caso do computador. O computador você pode colocar aí no plural, mas aqui a ideia é que você faça a pergunta de quanto custa. How much? Quanto custa? Então, how much is the computer you want to buy? Quanto custa o computador que você quer comprar? Então, how much is this doll? Quanto custa esta boneca? How much is this cell phone? Quanto custa este celular? How much is this television? Quanto custa esta televisão? It costs $700, ou seja, custa R$700. Não, a gente tem aqui a cifra de dólares, mas de qualquer forma, né, eu achei aí até barato, mas como tá em dólares aqui, a loja é da Apple, né? Para lá esse valor é ok, mas aqui a gente pagaria muito mais que R$700 num computador da Apple. E no próximo eu tenho outra estrutura que também é fixa, que é o how long. Então perceba que o how, ele tem várias palavrinhas que nós vamos usar junto com ele. Só que ele também é usado separadamente, tá, gente? Eu vou deixar para falar isso mais lá no final, porque eu não coloquei nenhuma frase com ele sozinho. Então nós temos o how long, que é quanto, é na questão de quanto tempo que vai demorar para você chegar em algum local. Quanto tempo vai levar para alguma coisa acontecer? Quanto tempo alguma coisa blá blá blá? Aqui no caso, essa questão aí da rodovia, né? Então, how long will we stay on the road? Por quanto tempo, nós ficaremos na estrada? Da tradução, eu posso traduzir por quanto tempo ou quanto tempo, dá na mesma. Então, aqui tem uma resposta, about 16 hours, aproximadamente aí 16 horas. E logo em seguida eu tenho o how far. Já com a palavra far, o how vai mudar
o significado dele. Você percebe que ele vai mudando de significado para cada palavrinha que vem logo em seguida depois dele, né? Exceto do how many, how much, você vai ficar ainda com essa questão do quanto aí. Quantos livros você tem, quanto custa o computador que você quer comprar, aqui é quanto tempo ficaremos na estrada, na questão de tempo, distância de uma coisa para outra, nesse contexto aí que estamos da rodovia. E aqui eu tenho how far, que dá a ideia de distância, porque a palavra far, né, ela vai significar distante, far away. How far is your house from school? Né? Qual é a distância da sua casa para a escola? Qual é a distância? Qual a distância da sua casa para a escola? I stay 30 minutes on the bus. A pessoa não sabe exatamente a distância, mas ela fala aí, eu fico 30 minutos dentro do ônibus. Então, se fica 30 minutos dentro do ônibus, são 30 minutos da escola para a casa ou da casa para a escola. E logo em seguida a gente vai ter o how com outra palavrinha que é o often, que inclusive é muito utilizado no simple present, a palavra often, porque a gente vai falar aí de frequência quando usa a palavra often. Então, how often, com que frequência? Então, como no simple present a gente vai usar o simple present para falar de hábitos também, esses hábitos eles têm frequências, né? Então, how often do you have English classes? Com que frequência você tem aulas de inglês? Então, how often vai ser com que frequência? Nossa, mas que mudança! Lá do how far para how often mudou bastante, sim, porque o que vai determinar o significado desse how vão ser as palavras que vêm depois dele, apesar de ele também ser usado separadamente. Certo? E a minha resposta aqui tem a ver com a frequência. Aqui eu tenho aqui um marcador de frequência que é twice a week, que é 2 vezes na semana. Então, twice é o quê? Twice, 2 vezes. Se fosse uma vez, once, uma vez. Se fosse 3 vezes, você já iria usar o número 3, que é 3, e logo em seguida a palavra times. 3 times, 3 vezes. Se fosse 4 vezes, 4 times, 4 vezes. Eu estou usando o X aí porque ele dá essa ideia de vezes. Exatamente. E é isso. Logo em seguida, a gente vai ter tabelinha aí com os pronomes interrogativos, mas antes, olha só, como eu falei para vocês, o how também é usado sozinho. Ele vai significar como. How do you do this? Olha essa pergunta. Como você faz isso? Esse do aqui não é traduzido porque esse do ele é o verbo auxiliar do simple present. Então eu não traduzo o verbo auxiliar numa pergunta, obviamente, porque ele só vem na pergunta e na negativa. Então esse how aqui vai significar como. Como você faz isso? Esse meu segundo do, ele vai significar fazer, porque é o verbo fazer, agora sim. Eu já expliquei tudo isso para vocês lá na aula do Simple Present. Reexplicar de novo aqui, a gente vai ficar sem tempo. Então é isso, a gente viu vários pronomes interrogativos que a gente vai ter eles aqui para a gente relembrar. E vimos o who com função de sujeito. Porque aqui na pergunta, eu faço a pergunta da seguinte forma. Quem é aquele homem? Então o verbo, ele está falando sobre o sujeito, né? Você está falando quem é aquele homem. Quem é aquele homem? Já o whom, ele vai ter função de objeto. A gente vai ter uma aula de pronomes relativos também e vocês vão até entender muito mais lá na aula de pronomes relativos. Eu espero que só vai ser lá na nossa terceira temporada, ou terceira unidade. E ele também vai significar can, mas ele vai ter função de objeto. E aí, quando você tem dúvida de qual usar, na hora de você responder a sua pergunta, se você responder essa pergunta aqui utilizando pronome pessoal do caso reto, aí você vai usar o who. Por exemplo, who is that man? He is my father. Ele é meu pai. Tudo bem que lá no início da aula, na verdade, a gente estava falando do tio do Samuel. Samuel's
uncle, mas aqui eu mudei a resposta. Então, na hora de responder, eu vou responder usando pronome pessoal do caso reto. Já na segunda aqui, na hora de responder esta pergunta com o whom, que também significa quem, mas a função dele é de objeto, eu não vou usar um pronome pessoal do caso reto. Eu vou usar um pronome pessoal do caso oblíquo aqui, que é a questão do objeto. Whom did you text? I texted them. Porque lá no meu slide, lá no início, eu vou até voltar para vocês, na hora da minha resposta, eu falei que eu estava mandando mensagem para alguns amigos, some friends. E aí, no lugar de some friends, eu resolvi colocar um pronome agora para substituir a palavra alguns amigos, e o único pronome que eu poderia substituir era o them, que é o pronome do caso oblíquo, porque eu não poderia colocar eu mandei mensagem para o they. Eu não poderia colocar o they, que é eles e elas. Eles e elas seriam aquela questão lá de some friends, alguns amigos. Eu não poderia colocar they aqui. Não estaria correto. Então, tem que colocar o pronome do caso oblíquo que corresponde a este pronome pessoal, que no caso é them. Them. Eu não sei se acho que lá na unidade 1 a gente não teve uma aula sobre pronomes do caso oblíquo. Faltou uma aula de pronomes do caso oblíquo aqui no primeiro ano, mas no ano que vem eu vou colocar. Só que no ano que vem vocês não estarão, mas no primeiro ano, né? Espero. Então é isso, eu quis dizer isso aí pra vocês. Eu mandei mensagem para eles, só que eles aí tá com função de objeto e não mais o they. Eu não vou usar o they, porque o they aqui é sujeito do caso reto e aqui é do objeto, do caso oblíquo, tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouco. Se não entenderem dessa questão da diferença do whom e do whom, pesquisa aí que tá bem claro, que vai dar para entender. E lembrando que esse whom, ainda assim, ele é complicado, viu? Porque ele é um pronome interrogativo avançado. Ainda assim, acredite que a galera que mora lá, que fala inglês, nasceu lá, tem a língua como língua oficial materna, ainda assim eles se confundem, viu? Tem até muita piada em séries, sitcom sobre esse whom aqui. Vamos voltando lá para nossa aula, vamos para o whose, que é o de quem, que está lá no título da nossa aula. Esta frase, why, que significa por quê, which, que vai significar qual ou quais. Lembrando que aqui a diferença de which para what é aquela questão de quê? De que você aí tem o which com várias opções, né? Com várias opções. Várias opções não, perdão, which com poucas opções, onde a pessoa que te faz a pergunta, ele vai te dar de 2, 3 ou 4 opções por aí. Já o what, você tem aí várias opções na resposta. Tanto é que olha só minhas perguntas que eu fiz aqui de propósito. Which pizza topping do you want? E eu esqueci de colocar aqui as opções. Pepperoni or cheese, ou seja, pepperoni ou queijo. Aí a pessoa vai escolher entre essas duas opções, por isso eu usei o which. Já aqui eu dá uma pergunta mais abrangente, né? Porque podem ser vários e diversos cursos. What do you study at the university? O que você estuda na universidade. Então a diferença dos dois é essa. Where significa onde. Where's your sister? Onde está sua irmã? When vai significar quando. E how vai significar como. Esse como aí, que na verdade eu falei pra vocês, usei o how lá sozinho, mas já estava aqui na minha pergunta lá do início. How are you? Como vai você? How do you do this? Como você faz isso? How do you do this? E temos o how com várias outras situações, né? How com a palavra old vai ser quantos anos, com a palavra many, quantos, com a palavra much vai ser quanto. Aqui no sentido de perguntar o valor de alguma coisa, aqui para saber quantas coisas uma pessoa tem, no caso o livro, sendo que o many é usado para substantivos contáveis, tá? E o much, ele é usado para substantivos não contáveis, mas aqui como eu estou perguntando o preço de algo, o computador ele é contável, então não tem problema, você vai usar o much de qualquer forma, porque isso aqui é uma pergunta fixa para saber o valor de algo, tudo bem? How long
vai ser quanto tempo, how far, quanto tempo, mas a diferença aqui é o how far é de distância e o long é de tempo mesmo, assim, quanto tempo demora pra gente chegar em horas, né? E o how far é de qual distância. Aqui tá quanto tempo, mas eu prefiro falar how far is your house from school? Qual é a distância da sua casa para a sua escola? E não quanto tempo é da sua casa para a escola. Mas aí vai de vocês. O how often é qual frequência, é questão de frequência. Tem uma prática aqui que tem uma leitura. Vamos ver se dá tempo pra gente fazer, né? Vai ter que ser rapidinho mesmo, porque tem pouco tempo. Let's read. Olha lá, Peter fala o seguinte. What's your favorite kind of movie? Qual é o seu tipo de filme favorito? What? Qual é o seu tipo de filme favorito? Podem... Aqui eu não dei 2 opções, 3 opções, né? Então usei o what. Aí ele fala romance and films about superheroes, ou seja, romance e filmes sobre super-heróis. E o Peter fala o seguinte, how often do you go to the movie theater? Com que frequência você vai para o teatro, né? O cinema, perdão, teatro não, cinema. E o George fala, almost never, quase nunca. I see movies in streaming platforms. Eu vejo filmes em plataformas de streaming, que, por exemplo, Netflix, Star Plus, HBO e assim por diante. E o Peter fala o seguinte, when do you watch movies? Quando você assiste filmes? Então é tipo uma entrevista aí com várias perguntas utilizando os pronomes interrogativos que a gente viu na aula de hoje. E o George fala, especially on Saturday nights, especialmente no sábado à noite, but on Sunday afternoons, when I have nothing to do, I also watch movies. Especialmente nos sábados à noite, mas no domingo à tarde, quando, aí esse when aqui ele já não está trabalhando com pronome interrogativo, ele está trabalhando aqui com outra função, que nós vamos ver ainda numa outra aula lá na 3ª temporada, tá? Mas ele também pode ser trabalhado com outra função, não somente com pronome interrogativo, mas ainda vai significar quando. Quando eu não tenho nada para fazer, eu também assisto filmes, além de sábado, no domingo à tarde também, quando ele não tem nada para fazer. Peter diz o seguinte, which movie is your favorite? Qual é o seu filme favorito? E aqui ele poderia ter dado aí 2 opções para o Peter, mas ele não tem como dar 2 opções, porque ele não sabe qual é o filme dele favorito, mas ele usou o which aqui. E o George fala o seguinte, do you believe I don't have a favorite one? Você acredita que eu não tenho um favorito? Ele fala isso pro Peter e o George continua falando, but I have a favorite film director. Ou seja, tá faltando um C aqui. Ele diz que tem um diretor de filme favorito, que é o Pedro Almodóvar, Almodóvar, eu acho que é assim que fala. Eu conheço o Pedro Almodóvar há muito tempo, mas eu sempre confundo o nome dele aqui no final. Acho que é Almodóvar mesmo. E aí, de acordo com o diálogo, que foi bem rapidão, a aula nem tinha tanta informação, mas acabei me estendendo muito lá na aula. E aí, de acordo com o texto, vocês estão vendo aí, George não gosta do ar-condicionado do cinema. Primeiro, quem nem vai ao cinema, né? B, a melhor ocasião para George ver um filme é depois do trabalho. Também não foi dito isso, ele disse que vê no sábado e também vê no domingo à tarde, quando ele não tem nada para fazer. Peter pergunta qual é o filme favorito de George. Sim, ele pergunta qual é o filme favorito de George, portanto, é a letra C. Na D, George adora filmes de terror, em um momento ele disse isso. George não tem um diretor favorito. Mentira, ele disse que tem um diretor favorito, que é o Pedro Almodóvar, ou Almodóvar, não sei como é que fala o nome desse homem direito. Na 2, aí, marcar a resposta incorreta. Fica evidente que Peter e George são amigos? Bem, eu acho que não, né? E essa é a minha resposta incorreta, porque se ele faz tantas perguntas assim pro George, o Peter faz tantas perguntas pro George, significa que ele não conhece tanto o George, né? Então eles não são tão amigos. Já na B, George gosta de filmes românticos de super-heróis? Não é verdade. Gosta de filmes românticos de super-heróis? É verdade, mas não é verdade, para ser incorreta, por isso que eu fiz assim. Apesar de gostar de filmes, George não vai muito ao cinema, sim. Sábado à noite é a melhor ocasião para George.
para assistir a um filme, também é verdade. O diretor favorito de George é Pedro Almodóvar, sim, é verdade, ele comentou sobre isso sim. Existia essa atividade aqui para a gente fazer, mas não vai dar para fazer ela por causa do tempo. Mas não tem problema, se vocês quiserem fazer essa atividade, fique à vontade. Eu acho que vai ajudar vocês, sim, porque é uma prática aí usando os pronomes interrogativos, onde você iria marcar a coluna com a pergunta e a resposta que identifica a pergunta na coluna, acho que era a coluna do lado esquerdo, iria identificar a coluna do lado direito com a resposta certa. Então, quem quiser fazer aí, fica aí, peça para o professor, vocês têm acesso à aula para praticar. E é isso, see you next class. Bye bye.